nós já tínhamos visto a propriedade. O mouse também está aparecendo aqui, tá dando para ver? Vocês estão vendo aí quando eu estou. Sim. Ok. Então, as propriedades dos fluidos, a lei de Newton da viscosidade, o campo das tensões, sistema de coordenadas. Foi isso aqui que a gente tinha visto, né? Essa lei de Newton da viscosidade, a diferença que vai ter nesse capítulo é que nós vamos ver também os não newtonianos. Tá? Newtonianos. Hoje a gente deve definir alguns não newtonianos. Então, nós vimos essa parte aqui toda, eu vou passar rápido. Campo das tensões, plano, né? Aquela parte disso aqui que eu acho importantíssimo, a questão das tensões, né? O YX, em que esse Y aqui é o plano, nesse caso aí, uma tensão no plano X, e aqui a direção da força. Professor, bom dia. Diga. Matheus falando. Professor, em relação a isso aí, eu estava estudando e tive uma dúvida de uma afirmação que eu encontrei em algum livro aqui, e eu queria saber se eu poderia perguntar agora. Pode, diga. Eu estava resolvendo o exercício e resolvendo esse exercício já estava resolvido, na verdade, eu estava tentando acompanhar, e aí no final ele fala que quando a tensão é negativa, ela vai no sentido contrário da força. Essa afirmativa é verídica? Olha, isso aí, existe uma controvérsia nisso aí, mas é melhor a gente uniformizar, porque a maioria dos autores consideram dessa forma. Então, um ou outro livro, ele fala isso aí com outra justificativa, com algum detalhe a mais. Mas, então, para a gente uniformizar isso, a gente segue com a direção sendo dado por isso aqui, certo? Isso aqui é o que o Fox faz, como o Beard faz, porque os autores eles não levam muito em conta o sinal da tensão, né? Então é muito mais fácil você chegar e dizer essa tensão é negativa, então está no sentido contrário. Essa tensão é positiva, está no outro sentido. E quando você vê distribuição de tensão, na maioria dos casos eles estão só com uma distribuição de tensão que for assim, por exemplo, ele está só com a linha, ele não está com a seta, justamente por causa disso. Mas como a gente está vendo direção, então vamos considerar dessa forma. O que vai dizer o sentido da tensão, que seria o sentido da força, essa coordenadazinha aqui, esse X. Esse negativo aqui é quando ou esse é positivo e esse é negativo, ou vice-versa. Quando os dois são positivos ou os dois são negativos, ela vai ser positiva. Então, seria mais para uniformizar. Existe um outro livro com essa controvérsia, mas a gente pode uniformizar isso aí. Okay? Então, vamos lá. Aqui nós vimos tensões normais cisalhantes. Por exemplo, aquela tensão XY que a gente tinha visto é essa aqui, ó. Plano X, direção Y, né? E aqui todos os componentes, a lei de Newton da viscosidade, vimos também. Aqui as viscosidades. Esses exercícios aqui tão simples. Eu acho que você já mandei para vocês. Podem resolver as coordenadas cilíndricas. Se eu não me engano, eu resolvi esse exemplo aqui. Né? Esse do viscosímetro, eu acredito que eu não tenha resolvido. Ou resolvi, não lembro. Alguém pode me informar se esse exercício do Fox, o 256, o do viscosímetro. E esse, quando a gente trabalha com
com coordenadas cilíndricas. Ok? Resolvi ou não? Alguém pode me informar isso aí? Se esse exemplo eu já tinha feito, porque foi... Na aula passada, eu tenho certeza que eu não resolvi. Mas a... Oi? Sei, mas lá, então, se eu tiver resolvido, foi lá em março. O senhor resolveu em março, tenho aqui a resposta. Em março. Então, olha só, essa questão é de um, eu vou refazer, é de um viscosímetro que ele tem um formato, deixa eu ver, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar aqui. Eita. Como se fosse dois cilindros. Dois cilindros concêntricos. Então, não estou lá muito bom, não, mas... Eita. Deixa eu ver. É aqui. Não. Caramba. É difícil, viu? Ó, fazer maior agora. Isso aqui é muito usado em peças mecânicas lubrificadas, né? Então, você tem uma peça externa, uma peça interna, e entre eles aqui, ó, eu tenho um lubrificante, né? Isso aqui é usado, o princípio do viscosímetro, quando você gira um desses cilindros, ou interno ou externo, em função dessa velocidade de rotação, você consegue determinar a viscosidade do fluido que está presente entre os dois, nesse espaço anular, né? Então, nesse aqui, ele diz um viscosímetro de cilindros concêntricos pode ser formado girando-se o membro interno de um par de cilindros encaixados com folga muito pequena, né? Então, isso aqui, essa definição aqui, ó, é isso aqui, ó. A folga anular deve ser feita de modo que exista um perfil de velocidade linear na amostra líquida. O que quer dizer isso aí? Ó? Que nesse espaço aqui, ó, né, vai se formar uma distribuição de velocidade linear. Deixa eu ampliar aqui. Ó. Então, eu não sei qual é o que gira, considera o cilindro interno. Então, esse cilindro aqui, ó, quando gira, as camadas de fluido que estão adjacentes a ela, a esse cilindro, eles vão todos girar. A camada de fluido que está junta com esse cilindro aqui, ó, ela vai girar com a mesma velocidade, ele está apagando, com a mesma velocidade do cilindro. E a camada de fluido que está adjacente ao cilindro fixo, ele vai estar parado, né? De modo que aqui eu vou ter uma setinha mais ou menos menor um pouquinho, outra menor um pouquinho, né? Até chegar a zero, porque ele falou que forma-se uma distribuição, um perfil de velocidades linear aqui, ó, perfil de velocidade linear na amostra líquida.
Então, isso aqui ó, forma-se uma distribuição, um perfil de velocidade linear. Isso aqui é linear. É aquela distribuição que a gente tinha visto no sistema cartesiano, em que quando a placa de cima se move, por exemplo, ela forma isso aqui, ó. Tá? Então, só que aqui ele se forma num sistema cilíndrico, né? Então, essa distribuição aqui é idêntica a essa aqui, ó. Esse cilindro está se movendo e esse aqui está parado, né? Esse cilindro está se movendo e esse aqui está parado, né? Então, forma-se uma distribuição linear na amostra líquida. Quando eu tenho distribuição linear, a lei de Newton já fica mais simples. Ela fica μ, a velocidade da placa móvel, e dividido pela folga, que é um d ou um t, alguma coisa. Você não tem aquele tal igual a μ du dy, né? Não precisa de derivada, porque a distribuição é linear, que é esse caso aqui ou esse caso aqui, né? Então ele diz, considere um cilindro com um viscosímetro com um cilindro interno de 3 polegadas. Então esse interno aqui, ó, tem um diâmetro interno de 3 polegadas, tá? D igual a 3 polegadas, e a altura de 6 polegadas. Então, essa altura aqui, ó, é 6 polegadas. E tendo uma folga anular igual a 0,01. Então, isso aqui ó, é a folga entre um cilindro e outro, né? Vou colocar esse aqui, ó, essa distância aqui. Ó. Eu vou chamar de T, para não confundir com esse diâmetro. Né? T igual a 0,001 polegada. Né? Então, cheio de óleo de rícino. Aqui eu tenho óleo de rícino. Tá? Puxa. Óleo de rícino. Então, como eu falei, toda vez que a gente dá o tipo de fluido e a temperatura, é que eu quero saber a viscosidade, né? Então, se ele está a 90 Fahrenheit e 90 Fahrenheit e é óleo de rícino, eu vou lá naquele meu gráfico, eu encontro a viscosidade. Eu posso encontrar ou a viscosidade cinemática ou a viscosidade dinâmica, absoluta. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ele está a 80 Fahrenheit. Isso aí deve dar... Eu não tenho aqui a conversão. Isso aqui, porque o gráfico está em graus Celsius. Se alguém tiver aí puder converter para mim, a gente já vê a viscosidade dele a 90 graus Celsius, ou a 90 graus Fahrenheit. E aí, ó, essas questões de viscosímetro, o importante, é muito importante você saber interpretar isso aí, né? Ele quer saber o torque necessário para girar o cilindro interno a 250 RPM. Então, ele quer girar isso aqui, ó, a 250 RPM. Ó. Então, desse 250 RPM vai ser a minha velocidade, né? A minha velocidade angular. Então, ó, o meu ômega vai ser 250 RPM. Que não é a velocidade com que isso aqui, não. Essa velocidade aqui ó, é uma velocidade linear. A velocidade que é dessa camadinha de fluido. Então, esse μ do óleo, se alguém tiver esse valor aí, me passe.
E ele quer saber o torque necessário. Olha, torque é sempre força vezes braço de alavanca. Braço. Por exemplo, se você tem uma placa fixa, né, aqui, ó, se você aplica uma força aqui, ó, essa força vezes essa distância, né, essa força vezes essa distância, vai ser o torque. Né? E ela vai fazer isso. Né? Daqui vai ser o torque. É por isso que nesses carros eles têm, ele tem um torque de tantos, ele não lembro a unidade que eles representam. Então é essa força vezes esse braço, que é o representado aí por D. Então, ele quer saber exatamente isso aqui, ó, esse torque. Esse braço de alavanca vai ser, ó, aqui, ó, eu tenho o centro, vai ser exatamente essa distância aqui, ó, tá? O que ele está chamando isso? Esse braço vai ser exatamente, ó, aqui, ó. Então, o braço vai ser o Dzinho dividido por 2, que é o raio, né? Essa força vai ser uma força cisalhante. Eu digo a vocês um macete, uma dica, né? Sempre que vocês tiverem superfície sólida em contato com líquido, né? E se precisar de força, alguma coisa, velocidade, quando tiver superfície em contato com líquido, lembre logo de força cisalhante, lei de Newton da eletricidade. É um caminho que sempre acontece. Então, essa superfície aqui, ó, ela está se movendo em contato com o fluido, com o líquido, né? Então, essa força que vai ser aplicada aqui, ó, vai ser uma força cisalhante. E vezes esse braço, que vai ser a distância daqui para cá, ó, que é o raio, vai gerar esse torque de movimento de rotação, né? Então, quando eu descubro já o que eles estão, o problema está pedindo, é o torque necessário, né, para girar o cilindro interno. Então, a equação é essa aqui, ó. Força cisalhante vezes o braço, né? Agora, a força cisalhante sempre foi tensão cisalhante, vou ver, sempre foi a tensão vezes área. Isso aqui a gente já viu, né? É a tensão vezes a área molhada. Quando eu fiz aquele exemplo lá do Newton da placazinha, né? A força cisalhante, ó, vai ser igual a tensão vezes a área. Eu sempre coloco até aqui, ó, molhada, porque é força cisalhante. E a área molhada é a área dessa placa aqui, ó, a área em contato com o fluido, né? Então, essa força cisalhante, então, se aqui tem fluido, então a força cisalhante vai ser a tensão gerada nessa placa, aqui em cima, vezes a área que está em contato com o fluido. Eu já boto aqui molhado de propósito, que é a área que está sendo molhada pelo fluido, né? Então, essa área é a área em contato com o fluido, né? Aí a gente precisa identificar os índices dessa tensão, ó, aqui, ó.
esses índices aqui, ó, é tal de quem, ó, né? E aí, olha, a tensão gerada nessa superfície aqui, ó, tensão gerada nessa superfície aqui, né? E o plano, que plano vai ser esse? Ó? Que plano vai ser esse aqui, né? Isso aqui é coordenada cilíndrica, né? Que plano vai ser esse? Isso aqui vai ser um cilindro, né? Cadê? Ah, ah. O plano, onde está agindo a força, é esse aqui, ó, aqui, ó. A normal, nessa superfície aqui, ó, vai estar apontando para cá, ó, né? Que direção é essa aqui, na coordenada cilíndrica? Direção R, né? Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Então, aqui, ó, plano R. E a direção da força vai ser qual? Se ele está... Hã? A direção θ, né? Então, então, então a minha tensão... Eita, o que foi que eu aqui agora? Sumiu tudo aqui. Ela apagou tudo. Estão vendo aí? Ela apagou tudo. É assim mesmo. Então, voltando. Hã? Fechou? Não estão vendo mais nada, não? O slide? Não. Não? Pera, Aqui não tá aparecendo, não, moço. pera aí, vamos ver aqui. Vamos ver se. Vou ver aqui. Alguém querendo entrar ainda? Eu ver. Ah. Agora. Foi? Pronto. Faz parte. Então, voltando, eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui em branco. Ah, tá. Eu tenho esse cilindro aqui, ó. Ah, agora eu vou fazer maior. Ah, para o desenho, né? É. Esse aqui está girando. Nós vimos que o torque vai ser a força cisalhante vezes, ou força cisalhante vezes o braço de alavanca. Esse braço aqui, ó, vai ser o Dzinho sobre 2, o Dzinho sendo esse diâmetro aqui, ó. E essa força cisalhante sendo igual à tensão R, θ, vezes área molhada. E aí é onde vem a novidade. Se o fluido é newtoniano, esse... Rapaz, que é isso? Apareceu aí de novo. Ah, voltou, né? Se o fluido é newtoniano, força, torque igual a força cisalhante vezes o braço, força cisalhante, tensão, vezes área molhada, o braço D sobre 2. Agora, se o fluido é newtoniano, isso aqui vai ser mi du
R. Só que como aquela distribuição é linear, isso aqui vai ser a velocidade da placa móvel dividido pela folga, que eu chamei de T. Já apagou lá. Estão acompanhando aí, pessoal? Que tem esses problemas que acontecem aí, né? Ele vai e volta. Isso aqui, ó, é a folga entre os dois cilindros. A folga. E essa velocidade aqui, ó, é a velocidade da placa móvel. Velocidade do cilindro móvel. Móvel. Agora, muitas vezes vocês confundem e colocam essa velocidade aqui como velocidade angular. Não é. Essa velocidade é uma velocidade linear. E ele deu que ômega é igual a 250 rotações por minuto, né? Então, essa aqui não é essa velocidade aqui não é essa. Eu sei que é a velocidade linear, V é igual a R ômega. Então, esse 250 é esse aqui. Ó. Então, quando eu substituo tudo para encontrar o meu torque, vamos ver se eu consigo aqui. Ó. O torque vai ser igual a μ U sobre T. Sim, a área molhada vai ser quem? Se essa área molhada aqui, ó, isso aqui também vocês sempre têm dúvida. Se eu tenho o meu cilindro que está se movendo, ele está aqui, ó, e aqui está o externo, a área molhada vai ser essa área toda aqui, ó, essa área toda aqui, ó, ele está... Então, essa área em contato com o fluido. Dá para ver qual é essa área aí? Área molhada. Vai ser ó, o 2πr, isso aqui, ó, vezes essa distância aqui. Ó. Vai ser o 2π. O R é o Dzinho sobre 2L. Está claro aí? A área do cilindro interno em contato com o fluido. Então, aqui eu vou ter o πdL, e ainda o braço, né? O braço que é o D sobre 2. O D sobre 2. Né? Esse U aqui ó, vai ser o R vezes ômega, de modo que o meu torque, eu estou fazendo ele mais rápido que essa questão eu já fiz. Vai ser μ, aqui o D sobre 2 ômega, π, D2, L sobre 2. Eu acho que não faltou nada aí não, né? Ok? Que vai ser μ, ômega, π, D3 sobre 4 L. Né? Se eu esqueci alguma coisa aí, vocês me lembrem. Agora, olha, um problema de vocês aqui, nesse tipo de questão, é essa área molhada. Que mais quer ver? Essa velocidade aqui, ó, e muitas vezes vocês colocam essa. Não, essa velocidade aqui é linear, não é angular. Né? E quando mistura
rotação por minuto com polegada, comprimento, aí complica. Não sei por quê. Velocidade linear é sempre igual a velocidade angular vezes o raio. Acabou, não tem para onde. E quando bota rotação na unidade, aí é que dá outro problema. É isso que eu vou querer esclarecer aqui. Então, substituindo os dados, que eu não estou com eles todos aqui, esse meu torque, lembrando que esse torque deve dar em unidade de comprimento e unidade de força e de comprimento. Deixa eu ver se eu tenho essa viscosidade aí, aqui. Ah, tem. Essa viscosidade, ela é... Ah, eu fiz com óleo de mamona. Esse aí tá com óleo de rícino, se eu não me engano, né? Então, já como eu tenho essa do óleo de mamona aqui, eu vou fazer com óleo de mamona, a 90 Fahrenheit. Vou colocar aqui Mi óleo de mamona, 90 graus Fahrenheit. Ela é... Ela deu 3,8 vezes 10 a menos 1. 3,8 vezes 10 a menos 1 Newton segundo por metro quadrado. Então, essa aqui eu vou fazer, que é o que eu tenho aqui. Eu não tenho a viscosidade do óleo de rícino. Então, aqui ó, vai ser 3,8 vezes 10 a menos 1 Newton segundo por metro quadrado. O ômega é 250 rotações por minuto. Aí tem π. O D é o diâmetro interno, que era quanto? Era... se eu voltar aqui, ele apaga. Se vocês puderem me informar aí, o Dzinho, o diâmetro do cilindro interno. Tem aí? Sim, é o diâmetro do cilindro interno. 3 polegadas, professor. 3 polegadas, obrigado. 3 ao cubo, polegada cúbica, isso dividido por 4. Né? E o L é quanto? É 6, se eu não me engano, né? 6 polegadas. Sim. 6 polegadas. Pronto, tá aqui tudo, com todas as unidades, né? Aqui eu tenho vendo que tem segundo e tem minuto. Ó. Então, ó, minuto, 60 segundos. Né? Segundo, minuto. Eu tenho aqui metro e tenho polegada, né? Eu tenho aqui, então eu vou tirar esse polegada cúbica aqui, ó. Quer dizer, polegada quarta. Polegada quarta é 2,54 vezes 10 a menos 2 a quarta metro a quarta.
E aí, ó, saiu esse, e saiu esse, né? E eu tenho a quarta e metro quadrado, né? Aqui eu tenho. Vou Ô, ficar. professor, Oi. tá faltando o T. O D, o O T, braço, né? o espaçamento. Faltou aqui, esse aqui, né? É esse Tzinho aqui. Isso. Então a folga, né? Faltou, né? Então eu vou botar ela aqui, ó. Era quanto? 001, né? 00, não lembro se era 0001. 001. Uma 10 a menos 3. Ok. 0,1 polegada, né? Então vou ter que fazer outra conversão aqui. Então aqui ficou metro quadrado com metro quadrado. Tudo bem, eu dou em newton por polegada. E rotação, ó, um negócio que você sempre tem dúvida, não sei por quê. Rotação, 2π, pronto. Rotação, rotação, rotação. E aí eu vou ter essa conta aí, ó, eu encontro o torque. Eu faço uma conta só. Tem alunos que gostam de fazer regrinha de 3 e depois substituir tudo. Eu prefiro fazer assim, porque assim eu vejo se tem algum erro. Eu já estou vendo aqui, ó, esse torque é para ser. Ah, não, tem aqui a polegada e metro quadrado, né? Não vou ter que converter, não vai ter jeito. Vou botar outra parcela aqui, ó. Eu vou ter polegada 2,54 vezes 10 a menos 2 metros. Então, essa polegada aqui, ó, vai cair com essa aqui, ó. E esse metro quadrado aqui, ó, cai com esse, ó. Então, como eu sei que o resultado de torque é força vezes distância, e daqui tem que dar força vezes unidade de força vezes unidade de distância, ó. Newton aqui, ó, e metro aqui, ó. Quando eu tenho erro, por exemplo, se eu não tivesse colocado esse 001, eu já ia ver que tinha um erro aí. Aí eu já ia ter que procurar o erro, né? Já tinha esquecido essa folga aqui, né? Então é sempre mais prudente a gente resolver dessa forma de que ir fazendo as conversões e a regra de 3 e colocar todos sem colocar as unidades, né? Que se você... Aí, porque quando você faz dessa forma, com a regra de 3 e colocando tudo no sistema único, não é que esteja errado, mas quando você esquece alguma coisa ou que tem algum erro, você não percebe. E aqui não, aqui eu percebo logo. Então aqui vai dar uma resposta aqui em Newton vezes metro, que é o meu torque. Esse é um tipo de exercício que eu quero que vocês pratiquem, que vocês saibam resolver. Esses de torque, e principalmente sabendo identificar esses índicezinhos aqui, ó, da tensão e da área molhada. Mais na frente do curso, aí vem a novidade, que é a nível de pós, que é quando essa tensão, esse fluido aqui, não é o fluido newtoniano, né? Aí você não vai poder usar isso aqui, ó, né? Isso aqui é só para fluido newtoniano. E aí é onde está a análise do fenômeno, né? É diferente de você pegar, dizer, não, quando é torque, é só você substituir a força por tensão vezes área molhada, a tensão por mi vezes a velocidade sobre o torque. E quando não é newtoniano, aí você sabendo, entendendo o procedimento, você sabe exatamente onde é que você vai modificar a tua resolução. É como quando você usa esse software, esses simuladores, é que eu falo muito para os meus alunos. Você saber usar o simulador é importante, não deixa de ser importante. Mas aquilo ali você vai adquirindo a prática e você vai
você vai só alimentando dados e tendo respostas. Agora, quando você precisa fazer alguma mudança no modelo de simulação, aí é onde está o segredo, né? É como se você desenvolvesse um modelo, quando você desenvolve o modelo, aí você fez a modelagem. Agora, quando você vai fazer a simulação, você vai usar aquele modelo. Aí você está usando uma simulação com com um modelo ideal, por exemplo, com um gás ideal, com uma mistura líquido-vapor ideal, lei de Raoult. Aí diz, não, lei de Raoult não pode ser usado aqui, não. Isso aqui você tem que usar Uniquark. Aí onde está o segredo, você saber onde é que você vai fazer a modificação no teu modelo e gerar um novo modelo. Aí exige bem mais conhecimento de engenharia do que você só pegar e fazer a mudança no simulador. Né? Então, é isso que eu quero de vocês. Já como vocês estão fazendo pesquisa, vocês saberem fazer as adaptações do fenômeno. Olha, esse fluido que eu coloquei aqui, ó, esse fluido, eu disse que era o óleo de rícino, ou óleo de mamona, mas agora eu vou trabalhar com um fluido de binga. Aí você saber o que você vai fazer. Então me diga a equação do fluido de binga, que eu sei onde é que eu vou modificar. É isso que eu quero. Depois a parte matemática é outra coisa. Não, professor, mas isso aí vai gerar um desenvolvimento matemático muito complexo. Quando você está fazendo pesquisa, né, pode acontecer isso aí, mas aí você pode recorrer aos matemáticos. Os matemáticos estão aí para isso. Né? Você está fazendo pesquisa, está descobrindo alguma coisa. Né? Mas o desenvolvimento do fenômeno é que é importante para a gente aqui. Isso que eu quero de você. E sabendo fazer, e não fazer uma coisa mecânica. Substitui aqui, bota aqui, vai lá, isso aí qualquer um faz. Né? Então, esse aqui, se vocês tiverem a resposta aí, já substitui aqui esse torque, né? Então, esse é um modelo. Agora, professor, e se entre esses dois fluidos a distribuição não fosse linear? Olha aí, tá vendo? A distribuição não fosse linear. Eu fiz com distribuição linear. A maioria das peças mecânicas, quando você tem eixo girando dentro de mancais, por exemplo, né? A maioria eles consideram linear, porque é muito pequenininha a folga, mas quando não é pequena a folga, né? Aí como é que você faz? Aí você não vai usar isso aqui, aí você tem que saber, né? Aí, ó, não, eu não vou usar isso aqui, então me dê a distribuição da velocidade, o modelo de distribuição de velocidade, que eu vou derivar em função do R, vou encontrar uma equação e vou substituir. E aí é onde está o segredo da coisa, entendeu? Então, esses detalhezinhos aí é que eu procuro fazer com que vocês pratiquem, né? Saber ter uma análise crítica da questão e não ser só um mero desenvolvimento mecânico, né? Ok? Então, vou passar aqui, viu? Vou passar esse slide. Esse exemplo eu já tinha resolvido. Ele voltou. Voltou. Poxa. Esse aqui, por exemplo, está parecido também. Um fio magnético. Esse eu vou só dar as indicações para vocês, porque senão eu vou passar muito tempo nessa parte dos conceitos fundamentais. Eu quero ver dinâmica. Então, ó, um fio magnético deve ser revestido com verniz isolante. Então, simples. Ó. Eu tenho um fio, e eu quero pintá-lo, né? Colocar ele aqui, ó, pintar ele todinho de verniz, para ele ficar isolante. Mas para fazer isso aí, o que eu faço? Eu coloco uma fendazinha aqui, ó, né? Aqui, ó, cheia de verniz, ó.
e pego esse fio, ó, né? E puxo ele por aqui, ó, né? Quando ele passa nesse espaço cheio de verniz, então ele é literalmente envernizado, né? Esse é o procedimento da questão, né? Então ele deve ser revestido de verniz isolante, puxando através de uma atriz circular com passagem de 0,9 milímetros de diâmetro, né? Então, ó, eu tenho essa passagem aqui, eu ampliando, ó, tá? Aqui, ó. Isso aqui tem 9 milímetros, né? 9 milímetros. Bem pequenininha. O 0,9. O diâmetro do fio é 0,8, tá? Então, o fio está aqui, ó. O diâmetro dele, ó, 0,8, bem pequenininho. Né? Então, você observa que tem essa folguinha aqui, ó, e aqui, ó, em todo ele. Porque, na realidade, olhando de frente, isso aí, ó, você tem um furo com 9 de diâmetro, ou 0,9. É um furo, né? Então, quando ele passa aqui, ó, ele é envernizado, né? Ele diz que esse verniz, ó, deu a viscosidade em centipoase. Podia dizer até, não precisar nem colocar esse mi aqui, ó, porque com a unidade a gente já sabe que é uma viscosidade absoluta. Então, a viscosidade 20 cp. Preenche completamente o espaço entre o fio e a passagem por um comprimento de 20 milímetros. Esse 20 milímetros é isso aqui, ó. 20 milímetros, né? É onde ele passa. O fio é puxado através da passagem a uma velocidade, a velocidade dele, ó. Aqui é linear, ó. Então, essa velocidade aqui, ó, 50 metros por segundo. Determine a força necessária. Ah, então, ele quer saber, ó, a força. Essa força aqui, ó. Né? Então, novamente, se eu quero saber força, e eu tenho superfície plana, e eu tenho novamente superfície plana em contato com superfície fixa. O que foi que houve? Eu não estou entendendo por quê. Aí, voltou. Novamente, eu tenho superfície plana, ó. Superfície plana, superfície rígida em contato com fluido, né? Então, quando você pede isso aí, essa força, e tem superfície rígida, digamos assim, em contato com fluido, essa força sempre é força cisalhante. Então, eu vou querer, ó, força cisalhante. E força cisalhante sempre é tensão cisalhante vezes área molhada, toda vez, né? Essa tensão aqui, ó, os índices dela vão ser quem? Essa aqui, ó, vai ser tal de quem? Ó? Se é a tensão que vai estar nessa superfície aqui, ó. Mesma superfície aqui do fio. Então, primeiro eu tenho o plano e depois eu tenho a direção da força, né? Dá para perceber aí que o plano é R? Plano R, e essa direção aqui vai ser qual? Se aqui é um cilindro, quando eu tenho um cilindro, então as coordenadas cilíndricas, R, θ, Z. Então eu vou ter plano R, direção Z, né? E a área molhada vai ser quem? Vejam aí.
Dá para perceber aí a área, toda a área de contato do fluido com o fio, é? Toda essa área aqui, ó, do fio, no caso, né? Deixa eu ver aqui. Aí. Então, dá para perceber que essa área vai ser 2π vezes o diâmetro o raio do fio. O raio do fio, quer dizer, ele é 0,8. Chamar isso aqui de Dzinho. 2π d sobre 2. Essa área é molhada. Agora, essa tensão tal de RZ vai ser Mi. Não saia, não. Essa tensão de RZ vai ser Mi du dr. Agora, olha, ele às vezes ele não fala que o fluido, que a folga é muito pequena. Quando eu peço isso em questões, eu digo, considere a folga tão pequena que o perfil de velocidade linear venha a ser formado. Aqui ele não disse, mas olha, entre a distância entre 0,8 e 0,9, né? É 0,1 milímetro, é muito pouquinho. Então como essa folga é muito pequena, essa distribuição linear vai ser formado, e aqui vai ser U, né? E aqui vai ser a folga. A folga que eu vou chamar de T. Isso aqui é uma dúvida que vocês sempre têm, o valor desse T, ó, sempre gera polêmica nessa questão. Essa distância vai ser quem? Se eu chamar daqui para cá de Dzão e o diâmetro do fio de Dzinho, né? Professor? Oi. Sobre essa questão da área molhada, ela não deveria levar em consideração esses 20 milímetros, não, já que a unidade é em metros quadrados e aqui só tem metros, né? Só tem um D. A área molhada, os Tem que 20. levar em consideração. Sim, o PD. Faltou, desculpe. É o L, né? O L, ok. Ok. 2π dl. Agora a folga vai ser quem? Ó, a folga, olha, é essa distância daqui, ó, aqui, ó. Isso aí que geralmente existe dúvida de vocês, porque vocês querem considerar esse lado e esse lado. Mas quando tem o movimento, né, a dimensão circular, o comportamento circular, não existe em cima e embaixo, não. É um só. É como se você pegasse essa folga aqui, ó, né? Deixa eu ver, você tem. É isso aqui tudo. Essa folga aqui, ó, essa distância. Não tem em cima, não conta duas vezes, conta uma só. Então, isso aqui, ó, vai ser D menos D dividido por 2. Porque senão você vai contar em cima e embaixo, vai contar duas vezes. Então, o problema dessa questão, basicamente, gira em torno disso aqui. Agora, se fosse outro tipo de fluido, eu ia ter outra equação, e se não fosse uma distribuição linear, eu ia ter outro comportamento aqui. Nesse caso, eu estou considerando a distribuição linear. Tá claro aí, pessoal? Se tiver dúvida, me avisa. Então,
Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui em branco. É. Eita, isso aqui. Esse foi do outro, né? Deixa eu ver aqui. Esse foi do outro. Ok. Então, o que eu quero, agora ele ficou com uma borracha. Eita. Caneta. Então, o que eu quero é, né, você tem, ele está passando aqui, essa minha, ele pediu, se eu não me engano, a velocidade, né? A força vai ser igual a força cisalhante. Tensão RZ vezes área molhada. Isso aqui vai ser Mi U sobre T. Esse T aqui ficou D menos D sobre 2. Essa área molhada ficou 2π Dzinho sobre 2L. E a força, se eu não me engano, foi dada, né? A força, aqui. A força, se eu não me engano, foi 20. Né? A força, ó, tendo aqui, a força foi. Não, ele quer a força, né? Ele quer a força. Ele quer a força. Então, é dada a velocidade. Então, a força vai ser Mi U. Aqui cancelei. PDL. PDL. E aqui eu vou ter D menos D. Acho que é isso aí, né? E a minha força, se eu pegar agora os valores, essa minha viscosidade foi 20 CP. 20 CP. A velocidade, 50 metros por segundo. É isso aí? Acho que é isso, né? 50 metros por segundo. Pi. O diâmetro interno é 0,8. 0,8 o diâmetro do fio. O comprimento da passagem, 20 milímetros. Isso vezes 2 e dividido por esse diâmetro maior é 0,9 menos 0,8 milímetros. Aqui. Se faltou alguma coisa aí, vocês me avisem. Acho que é isso aí. Então, milímetro. Aqui, centipoase é 10 a menos 2 poase. Então,
Centipoase, 10 a menos 2, poase. E poase é grama por centímetro por segundo. Então, grama, centímetro, segundo. Lembrando que essa minha força aqui eu devo encontrar em Newton, né? No Newton ou libra-força, alguma unidade de força. E aí a confusão aqui, ó, eu tenho milímetro, tenho metro, eu vou botar para metro, viu? Esse milímetro aqui, ó. Ou eu vou tirar esse milímetro com esse centímetro, né? Centímetro, 10 milímetros. Então, centímetro.